propósito de Copa do Mundo, vamos saber todas as informações, porque a tarde de hoje muda, né? Os bancos abriram mais cedo, fecham mais cedo, repartições públicas fecham, muda muita coisa, inclusive no comércio. A Bia Formansky vai trazer detalhes para a gente agora. Por favor, Bia, está lá na frente da Prefeitura de Criciúma. Eu quero saber primeiro, antes das informações, qual é o placar do jogo? Você que tem um ar de vidente aí. Boa tarde, Bia. Oi, João, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que já nos acompanha aqui no Balanço Geral. Estava conversando aqui com o Nado Miranda, nosso cinegrafista, e a gente acredita no 2-1 para o Brasil. Vamos ver se concretiza, né, João? 2-1 é vitória, o importante é vencer. 2-1 a vitória aqui da nossa reportagem externa. Deixa eu perguntar aqui dentro. Denis, cinegrafista que está aqui, qual é o placar do jogo? 4-0? 4-0, mais otimista do que eu. Léo Martins? 3-1. Todo mundo otimista. Daqui a pouco eu vou perguntar lá no pessoal da suíte. Tá legal, mas diga aí sobre os horários de funcionamento hoje. Vamos informar o nosso público telespectador. Pois é, João, a gente tem algumas alterações, né? O que não muda em Criciúma, na região aqui, quando a gente fala dos dias de jogo, principalmente hoje, né? Que a gente informa aí para as próximas horas. Ônibus e o atendimento nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. Isso continua normalmente, independente do jogo do Brasil. A gente tem uma mudança no horário de atendimento das repartições municipais, né? A gente está aqui na frente da Prefeitura Municipal justamente para falar sobre essa mudança. A gente vai passar aqui para quem está nos acompanhando a programação para os próximos dias, né? Os próximos dias de jogo, porque a gente é muito otimista, né? A gente vai acreditar, claro, na vitória do Brasil, que segue aí nessa competição da Copa do Mundo. Mas para a gente começar hoje, quando os jogos forem às 4 horas da tarde, a Prefeitura abre das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde. Então, quem precisar ainda fazer algum trâmite aqui na Prefeitura Municipal, tem até às 3 horas da tarde para realizar isso, né? Para se programar aí. Quando o jogo for a 1 hora, abre das 7 ao meio-dia. E quando for ao meio-dia, abre das 7 às 11 horas, né? Fecha sempre 1 hora antes do jogo para a gente ter mais ou menos planejado aí como é que funciona o atendimento nas repartições públicas municipais, né? João, outra coisa que muda também é o horário das escolas. Escolas integrais aqui no município continuam aí normalmente atendendo todos os períodos, né? Períodos integrais. Mas as escolas que têm turmas parciais também tem alguma mudança. Vamos falar primeiro do jogo que começa às 4 horas da tarde, né? Que é o exemplo de hoje. Quando os jogos começarem às 4 horas, de manhã tem aula normal e no período vespertino não tem aula. Quando os jogos forem a 1 hora da tarde, a gente tem aula de manhã também normal e à tarde sem aula, mesmo esquema das 4 horas. E quando os jogos forem ao meio-dia, aula até às 11 horas da manhã. Né, acaba um pouquinho mais cedo para quem estuda no período matutino e o período vespertino segue sem aula. Então, em todos os esquemas, o vespertino segue sem aula e uma modificação aí no turno da manhã, no turno matutino, caso os jogos aconteçam às 12 horas, né, ao meio-dia. Essas, então, as informações aqui do município, escolas, a gente fala de ônibus, fala, assim, sobre as repartições públicas e também tem mudança no atendimento dos bancos, né, João, como você disse anteriormente. Hoje, por exemplo, as agências bancárias atenderam, né, das 9 horas da manhã e seguem o atendimento, então, até as 2 horas da tarde. Nos jogos que acontecem a 1 hora da tarde, a agência abre 8h30 da manhã e fecha 11h30, né? 11h30 da manhã. Esses são os funcionamentos das agências. E quando tem jogo meio-dia, abre das 9 às 11 da manhã, fecha, retorna à tarde para o atendimento aí das 3h30 às 4h30. Mudança aí. Deixa a gente um pouquinho confuso esses números, esses horários, né? Mas a gente, é claro, vai reafirmando. Cada vez que tiver um jogo, a gente traz aqui as informações para reafirmar. Mas o que a gente precisa ter firmado hoje aqui é que, por exemplo, aqui na Prefeitura, os serviços vão até às 3 horas da tarde. Depois todo mundo se prepara para assistir o jogo do Brasil, torcendo, é claro, pela nossa vitória, né, João? Obrigado, vamos lá então nessa torcida. Obrigado, Bia, trazendo ao vivo as informações aqui no nosso Balanço Geral.